Olá, turma. Boa tarde. Vamos à nossa revisão para a nossa avaliação de segunda-feira. Olha só, revisão de cidadania, moral, ética e geografia. Começando com cidadania, e ética. O que é ética? Então, como nós já estabelecemos, vimos que ética, ela tenta estabelecer, uma relação entre o que é certo e o que é errado. Uma relação entre o bem e o mal, e que está ligada à moral. Isso consiste numa importante ferramenta para o bom convívio e para a relação, entre as pessoas, as relações sociais, não é isso? Nós aprendemos também que tem a ver com o caráter da pessoa, aquilo que a pessoa é, com o que ela sabe do que é certo e do que é errado. Você estará sempre preocupado em diferenciar aquilo que você deve, aquilo que você pode ou que não pode fazer. O que é ser ético? É justamente o que eu terminei de falar, Agir direito, proceder bem e jamais tentar prejudicar os outros, não é? Cumprir com os seus deveres, Observando os valores da sociedade em que você vive, o que você mora, trabalha ou estuda. Nós aprendemos que dentro de cada uma dessas relações sociais, nós podemos encontrar regras que são essenciais para a boa convivência, não é isso? E nós precisamos aprender a respeitar, e também levar em conta o que cada um que convive conosco pensa, sente ou deseja fazer. Devemos ser honestos em qualquer situação e ter coragem para assumir os nossos erros. E para isso nós precisamos ser humildes. Então, nós precisamos sempre pensar quando vamos agir. O respeito, Para que todas essas coisas aconteçam, é necessário termos respeito, Respeito é uma atitude que favorece também as relações sociais, Que faz com que essas relações sociais possam ser adequadas, possam ter um equilíbrio, não é isso? Não deve ser confundido jamais com medo, porque quem tem medo não respeita. Simplesmente quer se livrar de determinadas circunstâncias, situações, de não receber uma disciplina, quer se sair, por exemplo, de um local onde ele pode receber um carão, então ele fala qualquer coisa para livrar a pele dele e sair imediatamente dali daquela situação. O respeito é necessário para que possamos viver sem conflitos e para isso precisamos aceitar as diferenças entre as pessoas. Nós vimos que, nós demos um exemplo em sala de aula, por exemplo, dos sons, As pessoas que ouvem aqueles sons altíssimos, paredões, às vezes na rua que está morando, tem vários vizinhos, cada um tem gostos diferentes, gosta de um tipo de música diferente, ou a pessoa está na sua casa descansando, o outro está doente e precisa um pouco de silêncio, mas o meu vizinho coloca um som que todos na rua estão ali ouvindo. Você quer assistir uma televisão, não pode. Será que ele está respeitando os direitos dos outros? Claro que não. Então isso aí seria uma falta de respeito, mas se algum dia ele achar que alguém violou ou feriu os direitos dele, ele vai questionar. Então, se nós queremos que sejamos respeitados, precisamos respeitar também os outros. Solidariedade. Solidariedade é um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros, É quando você é empático. Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, visando o seu bem-estar. Isso é muito importante. Hoje em dia, na sociedade, nós vemos as pessoas falar muito em solidariedade, em querer ajudar os outros. Você vê muitas campanhas, com relação a alimentos, quando há tragédias nas catástrofes naturais, enchentes, terremotos, você vê as pessoas enviando roupas, alimentos, agasalhos nas campanhas de frio. Então, isso é ser solidário, visitando hospitais, se preocupando com o outro. Então, existem várias formas de
você ser solidário. Mesmo que você não age de maneira material, quando você dá alguma coisa física, mas a sua atenção, o seu carinho, a sua demonstração de preocupação com o outro é uma forma de você ser solidário. Ok? Estudem com bastante atenção, olhem o seu caderno, a sua ficha, né? Isso, olhem o seu livro, as páginas que estão marcadas já lá no roteiro. Tenham bastante calma, né? E tenham tempo para vocês estudarem, certo? Então, dividam o tempo entre as duas disciplinas. Vamos à nossa revisão de geografia. Construção de paisagens. Lembram deste assunto? O nosso primeiro assunto do ano letivo. Nós vimos que na natureza, nem tudo que existe ou que nós vemos, né, foi construído pelo homem, né? Mas que a natureza ainda hoje, né, sofre a interferência dos seres humanos. Observe que nós estamos estudando durante essa unidade todo esse assunto, né, e sempre falando a mesma coisa. Então, paisagem é tudo que nós podemos observar em nossa volta. E podemos perceber que a paisagem natural, que é aquela que o homem não criou, que o homem não interferiu no seu surgimento, foi modificada pelo homem de acordo com as suas necessidades durante o longo da história da humanidade. As paisagens das cidades são aquelas caracterizadas por grandes prédios, muitas casas, avenidas, ruas movimentadas e os comércios. A paisagem natural, como já viu, é a paisagem que o homem não modificou, né? E essa modificada também pode ser chamada de humanizada. Por quê? Porque ela sofreu a interferência do homem. Os elementos que podem identificar as paisagens são bem diferentes, né? As paisagens urbanas, rural e de litorâneas, elas diferem uma das outras. Podemos dizer que as nossas cidades, as grandes cidades brasileiras, começaram no litoral, durante o período da colonização do Brasil, né? Lá com os portugueses. Vimos que uma das primeiras cidades fundadas no Brasil foi a cidade de Salvador. As grandes cidades que surgiram no litoral, até mesmo por questão do espaço, da questão da proximidade do mar, receberam a denominação de metrópoles, né? Esses que são os grandes centros urbanos. E o que difere isso é justamente a maneira de viver, a questão da proximidade do mar, o clima, é tudo completamente diferente. As paisagens urbanas e as paisagens litorâneas e rurais são umas diferentes da outra. Você pode caracterizar pelos seus elementos. As paisagens urbanas, como já falei antes, nós temos os prédios, os carros, os grandes centros comerciais. As paisagens rurais, você vê mais a questão agrícola, criação de animal, as fazendas, chácaras, sítios, não é isso? Você vê uma maior presença da vegetação, da natureza. O homem, ele constrói as paisagens e modifica a natureza, mas nós também podemos perceber a influência em aspectos naturais, do relevo, do clima e da vegetação, não é? Nós temos também a questão da hidrografia, que são os rios, as quedas d'água, que também cortam determinada paisagem. Estes são os aspectos naturais que podem transformar e influenciar na modificação da paisagem natural. Então, você não pode esquecer que a paisagem natural é aquela que o homem não modificou. Simples a resposta, não é? E a paisagem modificada ou humanizada é aquela paisagem que o homem modificou, que transformou e continua transformando até os nossos dias, né? Estudem bastante, bom final de semana e até a próxima aula.